Em 22 de dezembro de 1849, um grupo de presos políticos foi conduzido para a Praça Semionovsk, onde uma turma de curiosos já aguardava para assistir sua execução por um pelotão de fuzilamento. Os conspiradores viviam então os seus últimos minutos de existência. O frio penetrante, o rufar dos tambores, o comandante a gritar a ordem de apontar armas, o som de rifles engatilhados e... Um cavaleiro chega então às pressas e avisa que a pena de morte havia sido comutada por prisão e posterior degredo na Sibéria. Estava salvo um dos maiores escritores da literatura universal, Fyodor Dostoiévski, e suas experiências como detento em uma prisão siberiana foram registradas aqui no livro Memórias da Casa dos Mortos. Memórias da Casa dos Mortos, de Fyodor Dostoiévski. Eu escolhi esta edição da Martin Claret por causa do tradutor, Oleg Almeida. Já já vou falar um pouco mais sobre ele e também pelo acabamento gráfico, que é bem bonito. Unir o útil ao agradável, né? É sempre legal. Bom, Memórias foi um divisor de águas na vida literária do autor. Ele já havia escrito livros de sucesso, como Gente Pobre, Noites Brancas, mas com Memórias, Dostoiévski pôde ser Dostoiévski, isto é, descrever, aprofundar e tentar compreender a natureza humana, como poucos autores já o fizeram. Um fato interessante é que Dostoiévski deixa a narrativa nas mãos de um personagem fictício, Alexander Petrovich, ex-presidiário com o qual Dostoiévski trava relações não muito cordiais e que após a sua morte deixa os seus cadernos que ele escreveu sobre sua vida na prisão com Dostoiévski. E através deles a história nos é contada. Com esse artifício, o autor constrói um certo distanciamento, uma visão imparcial dos fatos, pois é Alexander Petrovich que nos conta a história. Bom, temos os nomes russos e a pronúncia será feita à la Zé Carlos, né? Então, qualquer russo ou qualquer entendedor do russo que esteja ouvindo deve estar dando boas gargalhadas, mas é assim mesmo. Com uma descrição primorosa, porém nada excessiva, com isso evitando que a narrativa adquira um ar artificial, nós leitores somos conduzidos quase de forma despercebida para dentro do presídio, como se caminhássemos ao lado do autor e nos víssemos de repente cercado pelas paliçadas e em meio dos outros detentos. Apesar de não ser uma história exatamente linear, Dostoiévski concentra sua narrativa no primeiro ano de detenção, aquele que ficou mais marcado em sua memória. Temos então um quadro geral, porém com tintas muito fortes, um retrato concentrado da vida na prisão. Com a capacidade de enxergar o ser humano por detrás da sua condição de criminoso, porque eles realmente o são, pois temos salteadores, assassinos, um deles inclusive matou a mulher depois de espancá-la durante todo o dia, prisioneiros políticos, militares, Dostoiévski nos mostra a ineficiência da instituição penal da Rússia do século XIX, que em uma rotina de trabalhos forçados, extremamente exaustivos e maus tratos terríveis, torna quase impossível a ressocialização e redenção do indivíduo. Nesse contexto, os dirigentes da prisão nos são apresentados em sua maioria como corruptos e verdadeiros déspotas. Um oficial responsável pela punição dos presos, normalmente através de inúmeros golpes com varas de madeira, algo como 500, 1000, 1500 varadas nas costas, era tido como um verdadeiro expert nesse tipo de punição. Inclusive, Dostoiévski faz uma reflexão sobre a sensação de poder desses torturadores e traça um paralelo com a tendência autoritária e com certo prazer que cada industrial, cada empresário deve sentir em perceber que muitas vezes o seu empregado depende por completo, junto com a sua família, unicamente dele. Como fidalgo, Dostoiévski nunca sofreu esse tipo de castigo. Porém, não ficou isento dos trabalhos forçados, dos grilhões que o prendiam e das horrendas condições de saneamento do presídio. Sua condição de fidalgo, inclusive, o tornava a persona não grata entre os detentos. Ele e os outros fidalgos eram tratados com desprezo e agressividade pelos chamados presos comuns. Nos 4 anos em que esteve preso, Dostoiévski era bajulado por presos que lhe prestavam serviços em troca de dinheiro, quase sempre a sua revelia, ou então travava alguns diálogos com alguns presos com certa constância, mas nunca criou vínculos de amizade ou foi aceito como um igual, como um companheiro de infortúnio. Isso fica claro
quando, ao se despedir de um detento com o qual mantinha uma certa relação de cordialidade, e lhe chama de camarada, o prisioneiro lhe responde: eu nunca fui seu camarada. O livro é dividido em duas partes. Na primeira, ficamos a par da rotina na prisão, da natureza dos trabalhos forçados, do comércio clandestino de compra e venda de certos produtos e dos diversos personagens que são muito bem descritos pelo autor. As relações de poder, os códigos de conduta e o comportamento por vezes incompreensível dos detentos. Na segunda parte, nos é apresentado o hospital, um dos capítulos mais terríveis e escatológicos do livro. Se você, ao ler o livro, já fica estarrecido com a descrição do banho dos presos, que esperam meses, eu disse meses, para o banho, o tratamento dos doentes é outro nível de repugnância. Não sei como não sagrou uma epidemia em massa devido a tanta imundície. Dostoiévski também nos apresenta com mais detalhes as autoridades do presídio e principalmente o major, com certeza pior do que muitos, se não do que todos os detentos ali naquela prisão. Memórias da Casa dos Mortos não é um romance convencional, não possui reviravoltas, surpresas na trama, ritmo ágil, e antes de tudo um livro-reportagem com o ritmo da rotina prisional, porém com um olhar atento, benevolente e, por que não dizer, otimista, que tanto caracterizava o autor. Com tradução aqui de Óleo de Almeida, nascido na Bielorrússia e radicado no Brasil. É autor de livros de poesia em português e de diversas traduções da literatura russa e francesa. É muito interessante a entrevista do autor sobre a tradução de Dostoiévski, no caso de Crime e Castigo, mas que vale a pena para as demais traduções do autor em geral. Vou deixar o link na descrição. Então é isso. É esse livro que eu quis trazer para vocês hoje. Memórias da Casa dos Mortos, de Fyodor Dostoiévski. Um livro sensacional e com uma tradução muito interessante de Óleo de Almeida. Fica aqui minha dica. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.